Você sabe como foi ou como está sendo a carreira dos melhores jogadores de cada campeonato mundial sub-20? É o que nós vamos ver nesse vídeo. O primeiro campeonato mundial sub-20 aconteceu em 1977, na Tunísia, e a grande campeã foi a União Soviética, então União Soviética. O melhor jogador foi Vladimir Bessonov. Ele foi campeoníssimo no Dinamo de Kiev, na Ucrânia, e jogou 3 Copas do Mundo, em 1982, 1986 e 1990. Foi vice-campeão da Eurocopa em 1988. Encerrou sua carreira no Maccabi Haifa, de Israel. Atualmente, Bessonov é treinador e chegou a dirigir a seleção do Turcomenistão, outra ex-república soviética. Em 1979, no Japão, aconteceu a segunda edição do Campeonato Mundial Sub-20, com a Argentina campeã. E sabe quem foi o Bola de Ouro, o grande craque da competição? Ele mesmo, Diego Armando Maradona, que veio a se tornar uma das maiores referências de talento do futebol mundial. Dispensa apresentações. Maradona brilhou na Copa do Mundo de 1986, quando a Argentina foi campeã. Maradona foi pego no exame antidoping em 1994, na Copa do Mundo dos Estados Unidos, e chegou a treinar a seleção argentina na Copa de 2010. Em clubes, Maradona brilhou especialmente no Barcelona e no Napoli. Ele faleceu em 2020, aos 60 anos de idade. Em 1981, na Austrália, aconteceu a terceira edição do Campeonato Mundial Sub-20. A Alemanha foi a grande campeã, mas o vencedor da Bola de Ouro, melhor jogador, foi romeno. A Romênia havia terminado a competição em terceiro lugar, mas Rómulos Gábor, da Romênia, um meio-campo ofensivo bastante habilidoso, foi eleito o melhor jogador. Ele atuou por 11 temporadas no Corvinu Hunedoara, da Romênia, e se tornou o maior ícone da história do clube. Ele recusou propostas de gigantes da Europa, como o Steaua Bucareste, e teve passagens rápidas por outros clubes de menor expressão. Jogou na seleção romena na década de 80, quando a Romênia tinha um bom time. Ele encerrou a carreira em 1997, quando estava no Inter Sibiu, e atualmente é treinador. O primeiro título mundial sub-20 do Brasil aconteceu em 1983, na competição que foi disputada no México. O melhor jogador da competição foi o meio-campista Giovani, que brilhou especialmente no Vasco da Gama, aqui no Brasil. Giovani começou sua carreira aos 16 anos no Desportiva Ferroviária do Espírito Santo e aos 18 já jogava pelo Vasco da Gama. Ele foi convocado para a seleção brasileira 23 vezes e marcou 5 gols. Disputou as Olimpíadas de 1988 em Seul, quando o Brasil ficou com a medalha de prata. Além do Vasco, Giovani jogou no Bolonha, da Itália, no Karlsruhe, da Alemanha e no Tigres, do México. Depois voltou ao Brasil em 93 e ainda chegou a jogar por clubes como ABC, Serra, Rio Branco, também do Espírito Santo, Tupi e Vila Veriense, clube do Espírito Santo, que ele encerrou a carreira em 2002. Em 2014 foi homenageado pelo Vasco, tendo seu nome incluído na Calçada da Fama de São Januário. O bicampeonato brasileiro, em 1985, veio com a Bola de Ouro de Silas, o meio-campo que teve passagem marcante no São Paulo. Ele foi criado nas categorias de base do Guarani e chegou ao São Paulo em 1984, um ano antes do Mundial Sub-20. Disputou as Copas de 86 e 90. Jogou também no Sporting de Portugal e na Sampdoria, além de clubes do Japão, do Uruguai e da Argentina. Aqui no Brasil ele também defendeu o Grêmio, o Vasco, o Internacional, o Atlético Paranaense e outros clubes. Atualmente é treinador. Em 1987, no Chile, a Iugoslávia foi a campeã do Mundial Sub-20. E o vencedor da Bola de Ouro daquela competição foi Robert Prozinek, jogador que veio brilhar posteriormente com a seleção croata. Em 1998, ele fez parte do time que ficou com a terceira posição na Copa do Mundo da França. Prozinek nasceu na Alemanha e tinha nacionalidade croata. Ele começou nas categorias de base do Dinamo Zagreb em 1981 e em 84 se profissionalizou, ainda bem jovem. Jogou no Estrela Vermelha e em grandes clubes europeus como o Real Madrid e o Barcelona. Além de 1998, já como Croácia, Prozinek disputou a Copa de 1990
pela Iugoslávia. Ele encerrou a carreira em 2002. Atualmente é treinador da seleção de Montenegro. Portugal foi o grande campeão da edição de 1989 do Campeonato Mundial Sub-20, que foi disputada na Arábia Saudita. O vencedor da Bola de Ouro de melhor jogador foi um brasileiro, Bismarck. O Brasil ficou em terceiro lugar, mas o meio-atacante, que jogava no Vasco, foi o grande destaque da competição. Bismarck participou da campanha vascaína em 1989, quando o clube conquistou seu segundo título brasileiro, e esteve na Copa do Mundo de 1990. Bismarck brilhou bastante no Japão, jogando pelo Tóquio Verde, Kashima Antlers e Vissel Kobe. No Brasil, ainda jogou no Fluminense e no Goiás. Encerrou a carreira em 2005 pelo Vissel Kobe do Japão. Você sabia que seu tempo na internet pode ser transformado em dinheiro? Deixamos na descrição e no primeiro comentário fixado uma ótima opção de renda extra para você. Não perca tempo. Acesse o link e fature alto. Em 1981, Portugal sediou o Campeonato Mundial Sub-20 e conquistou o título. E também a Bola de Ouro, já que Emílio Peixe foi o jogador de maior destaque da competição. Ele foi revelado pelo pequeno clube, os Nazarenos, só com 13 anos de idade. O Sporting ficou de olho e logo contratou o jogador. Isso em 1986, ou seja, 5 anos antes dele se tornar o Bola de Ouro do Mundial Sub-20. Emílio Peixe, além do Sporting, jogou no Sevilla, da Espanha, no Benfica, no União de Leiria e no Alverca. Pela seleção portuguesa, jogou a Copa do Mundo de 2002. Você lembra do Adriano Gerlin, o Adriano Codorninha? Pois é, o brasileiro foi o grande vencedor da Bola de Ouro no Campeonato Mundial Sub-20 disputado na Austrália em 1993, quando o Brasil foi campeão. Adriano não chegou a se destacar muito no futebol, mas atuou em clubes como o América de São Paulo, o Náutico, o Sport, além de São Paulo. Em 1º de dezembro de 2005, Adriano fundou, junto com o irmão Juliano, o Oeste Paulista Esporte Clube, e em 2021 aceitou o convite para trabalhar como dirigente no futsal. Em 1995, no Catar, outro brasileiro conquistou a Bola de Ouro, Caio Ribeiro. A Argentina foi a campeã, com o Brasil ficando na segunda posição. No mesmo ano, Caio Ribeiro ganhou o Golden Boy da FIFA, o primeiro Golden Boy da FIFA, prêmio que é dado ao jogador jovem do ano. Caio jogou no São Paulo, foi revelado pelo São Paulo, jogou na Internazionale da Itália, no Napoli, no Santos, no Flamengo, no Fluminense, no Grêmio e no Hot West Oberhausen, além do Botafogo, clube em que se aposentou em 2005. Caio Ribeiro jogou também na seleção brasileira e atualmente é comentarista da TV Globo. Em 1997, na Malásia, a Argentina foi a campeã do Mundial Sub-20, porém não levou a Bola de Ouro e foi conquistada pelo uruguaio, o meio-campo Nicolás Oliveira, que foi revelado pelo Defensor Sporting. O baixinho jogou também em clubes da Espanha e do México, além da seleção do Uruguai, e foi artilheiro da Libertadores em 2014 pelo Defensor. Em 1999, na Nigéria, a Espanha conquistou o título, e o vencedor da Bola de Ouro foi Seydou Keita, de Mali. Ele foi revelado pelo Olympique Marseille, da França, defendeu clubes franceses e espanhóis, incluindo o Barcelona, e ganhou 2 vezes a Champions League pelo clube espanhol. Ele também jogou na China e na Roma, da Itália, além do Al-Shaish, do Catar, em que se aposentou. Por 18 anos, Keita defendeu a seleção principal de Mali. Em 2001, a Argentina voltou a conquistar o Mundial Sub-20 em casa e levou também o prêmio de Bola de Ouro, já que Javier Saviola foi eleito o melhor jogador da competição. Saviola foi revelado pelo River Plate e vestiu grandes camisas europeias, como as do Barcelona e do Real Madrid. Jogou também em Portugal, na Grécia e na Itália. Ele defendeu a seleção argentina e foi medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2004 em Atenas. Depois de se aposentar em 2015, quando estava novamente vestindo a camisa do River Plate, ele se aventurou no futsal, jogando em Andorra. O Brasil foi o campeão do Mundial Sub-20 disputado em 2003 nos Emirados Árabes Unidos. E o vencedor da Bola de Ouro foi um jogador da casa, Ismail Matar. Matar atuou no Al-Wahda do próprio Emirados Árabes e pela seleção emiradense e jogou os Jogos Olímpicos de 2012 em Londres.
A Holanda recebeu o Campeonato Mundial Sub-20 de 2005, com a Argentina campeã. Foi uma competição especialíssima. Isso porque o melhor jogador da competição foi nada mais nada menos do que Lionel Messi. Messi, vencedor de 8 bolas de ouro, se transformou num dos maiores nomes do futebol mundial e ainda brilha intensamente nos gramados. Lionel Messi jogou pelo Barcelona, clube em que ele chegou ainda criança, jogou pelo Paris Saint-Germain e está atualmente no Inter Miami, dos Estados Unidos. Messi foi o principal nome da seleção argentina na conquista da Copa do Mundo de 2022. E ele também brilhou em 2014 no Brasil, quando a Argentina ficou com o vice-campeonato, perdendo a final para a Alemanha. Já já vamos mostrar os craques dos mundiais a partir de 2007. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os fatos curiosos do futebol. Vamos em frente. Em 2007, o Campeonato Mundial Sub-20 foi disputado no Canadá e a Argentina foi a grande campeã. O melhor jogador da competição foi o atacante Sérgio Agüero. Agüero foi revelado pelo Independiente da Argentina e jogou no Atlético de Madrid da Espanha e no Manchester City da Inglaterra. Em 2021, Agüero foi para o Barcelona. No entanto, quando ele jogava uma partida contra o Alavés, sentiu dores no peito. No hospital foi diagnosticado com uma arritmia cardíaca e ele decidiu se aposentar aos 33 anos de idade. Agüero conquistou a medalha de ouro de 2018 nos Jogos Olímpicos de Pequim e foi vice-campeão do mundo em 2014. Gana foi a grande campeã do Campeonato Mundial Sub-20 disputado no Egito em 2009. Naquela oportunidade, o melhor jogador da competição foi Dominique Adia. Ele foi revelado pelo Feyenoord de Gana. Chegou a jogar no Milan, na Itália, e também em clubes ucranianos, além de defender a seleção de Gana. Jogou a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul. Em 2011, o Brasil conquistou o título no Mundial Sub-20 disputado na Colômbia. E o bola de ouro foi Henrique Almeida, centroavante que foi revelado pelo São Paulo e rodou o Brasil, jogando por muitos clubes. Atuou também na Turquia, na Espanha e em Portugal. Atualmente, defende o Vila Nova de Goiás. Em 2013, a França foi a vencedora do Campeonato Mundial Sub-20, que foi disputado na Turquia. O melhor jogador da competição foi Paul Pogba, meio-campo, que se profissionalizou pelo Manchester United da Inglaterra e jogou também na Juventus. Pogba, porém, está suspenso até 2027. Ele foi pego no antidoping por testosterona em um jogo da Juventus contra a Udinese na última temporada. Pela seleção francesa, Pogba conquistou a Copa do Mundo de 2018 e jogou também a Copa de 2014. A Sérvia foi a vencedora do Mundial Sub-20 de 2015, disputado na Nova Zelândia. O melhor jogador da competição foi Adama Traoré, de Mali, meio-campo que atualmente está no Hull City. Ele já jogou em clubes franceses, portugueses, belgas e turco, e também defendeu a seleção malinesa. A Inglaterra venceu o Campeonato Mundial Sub-20 disputado na Coreia do Sul em 2017 e teve também o melhor jogador da competição, Dominique Solanke, atacante revelado pelo Chelsea e que já jogou no Vitesse da Holanda e também atuou pelo Liverpool. Atualmente defende o Bournemouth. Em 2019, o Campeonato Mundial Sub-20 foi disputado na Polônia. A Ucrânia foi a campeã. Vencedor da bola de ouro foi o sul-coreano Lee Kang-in. Ele é meio atacante e já jogou no Valência, no Mallorca e chegou ao Paris Saint-Germain em 2023. Está na seleção da Coreia do Sul desde 2019, tendo jogado a Copa do Mundo de 2022 e os Jogos Olímpicos de 2020, que na verdade foi disputado em 2021 por causa da pandemia de coronavírus e foi realizado em Tóquio. Em 2021 era para ter acontecido uma nova versão do Campeonato Mundial Sub-20, porém por conta da pandemia de coronavírus a competição não aconteceu. Em 2023, o Campeonato Mundial Sub-20 aconteceu na Argentina e o Uruguai foi o campeão. O vencedor da bola de ouro foi o meio-campo italiano Cesare Casadei. Casadei foi revelado pelo Inter de Milão e em 2022 foi comprado pelo Chelsea. Ele já esteve emprestado ao Reading e ao Leicester e em janeiro de 2024 voltou para o Chelsea. Como você pode perceber, nem sempre uma grande promessa se torna realidade.
mas muitos conquistaram o estrelato mundial. Comenta aí embaixo qual jogador então jovem mais lhe decepcionou, ou qual você mais admira. Até a próxima!